E hoje eu quero trazer uma dica para você lidar com o seu cliente, explicar e orientar no momento em que você fechar uma ação de pensão alimentícia. Então o cliente te procurou lá no escritório: "Oi, doutora, tudo bem?" Receba seu cliente e ele quer propor uma ação de fixação, aquela primeira ação. Então vai precisar de todos os documentos, comprovar a necessidade, a possibilidade financeira, aquilo que a gente já sabe. Muito cuidado. No momento em que você fechar esse processo, explique para o seu cliente que, ainda que o juiz conceda os alimentos provisórios, a parte adversa pode não cumprir, certo? Então você deu entrada no processo, o juiz fixou os alimentos provisórios, o pai da criança, vamos imaginar, recebeu a intimação com o valor dos alimentos a pagar, com a data da audiência, com o prazo de defesa, tudo certinho. E se ele não pagar, o que vai acontecer? O seu cliente vai te ligar, vamos imaginar que seja a mãe de uma criança, e aí, doutor, ele não está pagando. Esse processo de fixação de alimentos não obriga ninguém a pagar. Tem que propor uma execução, um cumprimento de decisão provisória em apenso para que o pai pague esse valor em atraso. Então, muito cuidado na hora de fechar com o seu cliente, porque o seu cliente pode imaginar que quando ele fecha com você a fixação, ele fecha também as medidas que obriguem ele a pagar. Imagine um processo que dure 1 ano com alimentos provisórios fixados no segundo mês, ele está há 10 meses inadimplente. É nesse processo que eu vou cobrar esses valores sob pena de prisão ou penhora? Não é nesse. E se você não explicar isso para o seu cliente, o cliente vai querer que você faça tudo. Então, que fixe, que regularize, que formalize, que tenha data, mas que também obrigue. Então, explique para o cliente quando ele fechar o processo que você vai fazer uma parte, que é passar pelo processo inteiro de valores, de provas, de audiência e vai ter o valor a ser definido. Mas se ele não pagar, seja no começo, seja depois, seja daqui 5 anos, tem que propor a medida cabível, que é um outro processo. Muito cuidado para você não correr o risco de fechar uma fixação de alimentos e ter que fazer as execuções até durar o processo, porque não é assim. São processos que são cobrados à parte. Claro que em algumas situações, alguns clientes, a gente até entra com o cumprimento da decisão, né? O juiz fixou alimentos provisórios, não pagou, o processo está correndo, não paga. Nós até fazemos o cumprimento daquela decisão para que durante o processo haja o pagamento, que já mostra que o cara não paga mesmo. Mas não é dessa forma que funciona. São 2 processos diferentes, tá bom? Então, agarra essa dica para você não ter um acúmulo de trabalho, ficar com várias demandas aí, sendo que você só fechou e acordou com o seu cliente uma. E tem que explicar para o cliente, porque o cliente acha que o advogado faz tudo, faz milagre. Nós fazemos até quase isso, mas não milagre direto. Mas o cliente acha que você vai, inclusive, fazer aquela pessoa pagar em dia. Olha, a pessoa é um mega devedor, não tem o hábito de pagar as pessoas em dia, e aí ele acha que você vai conseguir tornar ele um bom pagador. Infelizmente, isso a gente não consegue, né? Tem pessoas que vivem no judiciário abrindo execuções. Então, ficou 1 ano sem pagar, vai lá e executa, e depois ele fica 2 meses, executa, passa 2, 3 anos, e a pessoa vive no judiciário. Isso, infelizmente, né, é da própria pessoa que não paga, e a outra, infelizmente, teve lá uma relação, seja um casamento, uma união estável, um filho, e aí nasceu essa obrigação alimentar, tá bom? Então, explica para o seu cliente que você vai ter depois muito conforto na hora de até cobrar por essa outra demanda. Beijo para vocês!